queridos amigos e amigas. Viva Jesus em nossos corações. E hoje, daqui da Associação Espírita Jesus Nazaré, pedindo a permissão de Jesus, nós vamos falar da temática escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se vocês quiserem aprofundar um pouco nessa temática, visite o capítulo 8, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e Mateus, capítulo 5, versículo 30, capítulo 18, versículo 8, que vai justamente referendar e aprofundar essa escrita, proferida por Jesus. Nessa proposta, a gente vai dizer uma coisa muito interessante e que está lá numa música chamada Maior. Por que eu trouxe essa música chamada Maior? Para a gente pensar sobre escândalos, que a gente vai dar uma definição. Porque a gente tem que ultrapassar esse limite, de pensar que nós estamos evoluindo, de que nós somos escandalosos mesmos. Aqui eu vou dizer daqui a pouco em que sentido escandalosos. Porque a gente pode dizer assim, olha, eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Então observe que essa música, cantada por Milton Nascimento e Denis Black, vai trazer para a gente essa proposta também de transformação. E é por isso que o Espiritismo é ciência, filosofia e aspectos da religião. Mas para a gente falar ainda do controle sobre os possíveis escândalos que a gente comete em forma de pensamento, em forma de atitude, em forma de comportamento, eu vou trazer para vocês uma psicografia que eu achei muito interessante, porque a partir desta compreensão, talvez a gente provoque menos escândalos, talvez a gente não tropece tanto na fé. Então a mensagem diz o seguinte: o título é Não Julgue. A psicografia aconteceu em 26/8/2025, do Espírito Irmã Corina, médium Rita Rocha, Associação Espírita Jesus de Nazaré, na nossa atividade mediúnica. Então, olha só que profundidade traz essa mensagem para a gente. Não julgue o que chega apressado. Possivelmente, ainda não despertou que há tempo para todas as coisas. Não julgue o choro alheio. A lágrima que cai pode trazer o peso das dificuldades. Não julgue a voz que teima em ser agressiva. Talvez seja um chamado de socorro. Não julgue o olhar cabisbaixo. Talvez tenha sido humilhado. Não julgue o andar rápido. Talvez ainda não tenha aprendido a caminhar escutando as lições da vida. Por fim, não julgue a si mesmo. O esquecimento de vidas passadas é dádiva para um novo aprendizado. Então, com essa mensagem, eu faço a introdução de que se a gente julgar menos, a gente vai escandalizar menos, a gente vai tropeçar menos na fé, a gente vai cometer menos pecados, entre aspas, assim falando. Compreende, meus irmãos? Por isso que eu trouxe essa mensagem inicial. Mas por que a gente precisa trazer um conceito também sobre escândalo? Para a gente ter a noção que o escândalo, se a gente for trabalhar aqui na perspectiva espírita, não é necessariamente aquele fato televisivo, aquele fato que é comentado nas redes sociais, como um homicídio, um latrocínio. Não é só isso. Tá? E aí a gente precisa ter o cuidado de pensar que escândalo é algo sempre um fato muito grave e é um fato físico, Uma pessoa que matou outra, uma pessoa que violentou outra. Nem sempre é só assim. A fala também é uma forma de escandalizar. O pensamento também, na perspectiva espírita, é também uma forma de escandalizar, porque nós estamos em sintonia e em vibração. Toda vez que nós emitimos qualquer pensamento, nós já criamos um fio de sintonia, com espíritos elevados ou não. Então, o escândalo é um ato ou fato que viola as normas morais, éticas ou legais, provocando a indignação pública, como eu disse anteriormente, Então, passa lá no Jornal do Meio-Dia, tal pessoa foi violentada assim. Então, é um escândalo? É. Mas não é só nessa perspectiva, e não é nessa perspectiva que nós queremos trazer aqui neste momento para vocês e para mim mesma nesta compreensão. Então, etimologicamente, a palavra vem do grego escândalo, que significa pedra de tropeço. Olha só, pedra de tropeço ou obstáculo. Então, o tropeço para a evolução,
um tropeço para repensarmos as nossas atitudes, né? Um tropeço para que a gente possa ficar mais atentos aos nossos pensamentos, ações, atitudes, comportamentos. Então observe que aí eu já afunilo a compreensão para que a gente possa pensar a partir do espiritismo e também do aspecto da espiritualidade. Então, no uso popular pode também se referir a situação de constrangimento, tumulto, fofoca. Fofoca também é um escândalo. Quando às vezes e fofoca é algo que às vezes é inventado, acrescido. Então isso também é um escândalo. Então muitas pessoas não pensam nessa perspectiva, mas nós, né, espíritas que somos, ou espiritualistas que somos, a depender de quem está ouvindo neste momento, né, a gente tem que compreender que é para além de um ato, de uma atitude comportamental física. Passa principalmente pelo âmbito do pensamento e das ideias. E é isso que a gente quer deixar claro aqui. Então, o escândalo é tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão, é um escândalo. Então, se a gente perguntar se eu estou escandalizando ou não, eu sempre trago essa fala nas minhas comunicações. Vamos visitar a nossa consciência. A nossa consciência é aquela mentora, é aquela protetora nossa que diz assim, olha, o caminho não é esse, o caminho não está adequado, o caminho pode ser diferente. Então, se está com dúvida, se está escandalizando ou não, como eu coloquei anteriormente, escandalizar não é só um ato violento físico, mas é a violência do pensamento, é a violência da vibração, é a violência da sintonia também. Portanto, escândalo neste caso, e aí neste caso colocando, né, sobre a questão da consciência, é o resultado efetivo da mal-moral, ou seja, o tropeço na fé, da nossa falta de fé, da nossa falta de crença, da nossa falta de credibilidade, e por isso a gente inventa histórias, ou comenta histórias, ou acresce histórias, e isto pode representar efetivamente um conceito de escândalo. Então, quando a gente fala de consciência, eu gosto de referendar sempre a questão 621 dos Livros dos Espíritos, na pergunta que é justamente essa: onde está escrita a lei de Deus? Olha que pergunta clara, objetiva, né, e dinâmica para a compreensão. E a resposta também é clara, sucinta e direta: na consciência. E é claro que aqui a gente traz a consciência como algo compreensível, e eu digo até palpável porque a gente pode planejar, a gente pode executar, a gente pode mudar, a gente pode transformar. Por quê? Porque está no âmbito das ideias, está no âmbito do pensamento, está no âmbito da imaginação. Então, meus queridos irmãos, se quisermos fazer, né, uma pergunta, se estamos escandalizando ou não, a quem ou a que ou como a gente se dirige? A nossa consciência. E como podemos nos dirigir à nossa consciência? Né? Fazendo aquela reflexão, lançando-se um pouco para trás nos pensamentos, depois lançando-se um pouco para frente e pergunta: eu poderia fazer diferente? Eu estou melhor do que ontem? Tá? Então, esse processo nos faz essa ligação com esse estado de evolução, de consciência e de não escandalizar. E lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 43 a 49, a gente vai ter bem descrito. É claro que a gente não vai aplicar essa descrição desse texto, né, ipsiliter, como estava no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, né? E diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, quando aqui está se colocando para cortar essa mão, por exemplo, pensar antes de ter uma atitude que você possa fazer com sua mão. Então, violentar, dar um tapa, usar uma arma, né? Usar de forma adequada as mãos para fazer coisas que a gente pode colocar não adequadas ou impróprias. Então, é nessa perspectiva que foi colocado. Mas a escrita naquela época, a gente precisa pensar que se falava com pessoas talvez mais rudes, menos esclarecidas, talvez eu estou colocando isso. Então, teria que ser muito mais enfático, porque a nossa vestimenta corpórea exige esta descrição de cortar, de retirar, de matar, de excluir, que é muito claro para nós, né? Parece até que a gente compreende mais essa linguagem.
E aí ele vem descrevendo, Marcos, né? E se teu pé também te escandalizar, se o teu olho te escandalizar, por quê? Porque nós, como diz Jesus, nós somos o sal da terra. Então, se a gente quer fazer essa diferença, a gente tem que afastar tudo aquilo que escandaliza, né? Pela mão, pelo olhar, pelo caminhar e especialmente pelo falar. Né? Aqui não está descrita a fala, mas aí eu acrescento, as palavras também, elas têm um poder imenso de construção ou de não construção de coisas boas e efetivas. E aí ele ainda acrescenta, porque cada um será salgado com o fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, é justamente para a gente fazer essa diferença de não escandalizar, de não fofocar, de não julgar, de não excluir. É claro que tudo isso é um aprendizado, ou toda essa conjuntura é uma estrutura que nos oferece a opção de caminhar sempre para frente, sempre adiante, porém um passo por vez. E por que eu digo um passo por vez? Porque às vezes a gente pensa em mudar e é muito exigido de nós mesmos que seja rápido, logo, no imediatismo que hoje a temporalidade nos expõe. Mas não é bem assim. É para a gente realmente parar, pensar e transformar de fato. Porque como Jesus disse, ides e não pecais mais. É a mesma coisa que dizer, ides e não escandalize mais. Então, ides e não cometa o mesmo escândalo ou o mesmo pecado. Então, por isso que a gente faz essa proposta de que Jesus afirma de sermos o sal da terra. Que sejamos, então, essa pessoa, mesmo em evolução, que faça a diferença em alguns momentos. Não seremos boas em todos os momentos, também não seremos má, né, em todos os momentos. Mas a gente já tem esse discernimento, que é a consciência e ser sobre o sal da terra, como nos diz ou descreveu Jesus. E se a gente for pensar, então, de novo, nessa perspectiva, aqui colocando o slide, voltou um pouquinho, a gente pode dizer que escândalos, o que são escândalos? Se a gente for ter um diagnóstico, se a gente fosse ter um conceito, se a gente fosse fazer a apresentação de uma situação. Então, escândalos representam atitudes, ações, comportamentos e pensamentos. Então, veja só que é um conjunto de coisas, mas que necessariamente primeiro passa pelo pensamento, passa pela construção mental. Então, nenhuma tem uma atitude comportamental, ninguém tem uma atitude comportamental ou atitudinal sem antes planejar, sem antes estar no mundo das ideias. Por isso, é importante que a gente trabalhe todas essas estruturas, os pensamentos, comportamentos, atitudes e ações. E aí, em Marcos, que é novamente referido no capítulo 9, no versículo 50, vai dizer, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, assim, novamente é referendado aí que a gente faça essa diferença, que a gente busque realmente a sermos mais pacientes, mais compassivos, né? Principalmente com menos julgamento à situação do outro. E é claro, meus queridos irmãos, que isso é um processo de aprendizado, é um processo cotidiano. Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe sabendo de todas as coisas, ninguém já nasce andando, falando. Por quê? Porque é um processo. E este também é um processo de evolução. Agora, o que a gente não pode é mais se demorar nesse processo, porque ontem já foi, o amanhã não sabe e a gente precisa despertar agora. Então, nós estamos nessa trilha de evolução e nós não temos outra opção. A única opção que temos é seguir e, de preferência, seguir não escandalizando. Como Mateus refere lá em seu capítulo 5, versículo 3:16, vós sois o sal da terra, e ele acrescenta ainda a luz do mundo. Por quê? Porque todas as vezes que nós cruzamos essa linha tênue para sermos melhores, nós nos tornamos luz. E aí a pergunta que eu faço para mim e para você: o que queremos ser? Nós queremos ser luz ou um buraco negro? E aí nós temos apenas duas opções:
Tenho certeza que quem está nos ouvindo, vendo, né, e eu também, opto pela luz. Eu decido pela luz. Eu opto pela claridade. E aí opto pela clareza do pensamento que vai afunilar no despertar da consciência. Portanto, significa nesse momento que os discípulos de Jesus têm a responsabilidade de ter um impacto positivo e transformar a sociedade. Então, nós podemos nos considerar também discípulos de Jesus. Se nós somos cristãos, nós somos então discípulos de Jesus. Então, cabe a nós, cada um de nós, ser esse sal, né, da terra, esse sal que está faltando ali na vizinhança, na família, no centro que você frequenta, no seu trabalho, em qualquer espaço que você esteja. E é claro, iniciando pela família, que a gente sabe que é o mais complexo, não digo nem difícil, eu posso colocar complexo, porque é uma rede de relações, de interações e de intenções. Portanto, ser sal significa dar sabor e preservar. Então a gente vai se preservar da corrupção, enquanto ser luz significa brilhar e guiar por meio de boas obras, amor e caridade. Então observe, quando a gente fala assim, ser o sal, né, dar sabor e preservar da corrupção, é da corrupção de nós mesmos, daquele nosso jeitinho brasileiro, de achar que a gente pode tudo, de achar que a gente pode furar fila, de que a gente pode ficar com troco, de que a gente pode usufruir daquilo que é público e está sobrando, então vou levar, entende? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas situações que é preservar a corrupção. E quando a gente fala da corrupção, a gente fala da corrupção não só nesses aspectos que eu coloquei, tá? Mas também da corrupção mental, daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou vivenciando, daquilo que eu estou descrevendo, tá? Então observe como cada palavrinha dessa vai nos dar uma amplitude da situação para que a gente possa justamente evitar o escândalo. Esta é a nossa proposta, esta é a nossa conversa de hoje. Então, reforçando, se a tua mão é motivo de escândalo, arranca. Então, veja só, é uma metáfora apenas, né? Jesus descreveu, porque ele queria dizer que significa que é preciso se livrar de tudo que causa tropeço e leva à queda. Então tira os pensamentos que não estão bons, são os pensamentos ruins. Tira aquela atitude grosseira, tira aquela atitude de indiferença, tira aquela atitude de murmuração, tira aquela atitude de queixa diária, tira aquela sensação de que o peso é tudo sobre você. Sim, pode até ser naquele momento, mas como nos diz Chico Xavier, nenhuma tempestade dura para sempre e tudo passa, né? E como nos diz irmão José, há sempre uma chave para uma porta fechada. Há sempre uma chave para a porta fechada. Então a gente precisa encontrar a chave para abrir esta porta e não tropeçar ou evitar os tropeços. Portanto, a interpretação literal de que se a mão é motivo de escândalo, arranca, ela não é recomendada que se aplique, como eu disse, né? Pode estar associado lá ao Velho Testamento. Então, essa passagem bíblica enfatiza a necessidade de nos livrarmos dos vícios, dos sentimentos e ações impuras que prejudicam o indivíduo ou os outros em um processo conhecido como a nossa velha e conhecida chamada reforma íntima, mudança íntima, transformação de condutas, transformação de pensamentos, transformação do processo do existir estando encarnada neste período de transição planetária. Então aí é que a gente vai ver o sal, né, fazendo com que a gente seja diferente nesse processo. Não estou dizendo melhor nem pior, eu estou dizendo diferente. Então ser o sal é justamente estar nessa linha tênue entre ser evoluído e ser em evolução. Então nós estamos em evolução para chegarmos a sermos seres evoluídos. Então esta compreensão, inclusive, é pautada em Joana de Ângeles, quando ela diz: é importante compreender e conceber a integralidade do ser, a integralidade bio, psico, físico, social e emocional e espiritual.
Então, essa integralidade nos permite, sim, então, ser o sal da terra, porque nós estamos pensando numa estrutura que é um conjunto complexo e que pode ser transformador. E é por isso que a gente precisa se apropriar de sermos luz do mundo e ser o sal também deste mundo ou desta terra, se assim a gente quisesse falar. Mas é muito importante o que a gente vai ler aqui agora em Lucas, em versículo 17, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Olha só que interessante. E por quê? Poxa, Jesus, se escândalo é uma coisa tão ruim, se escândalo é uma coisa nefasta, se escândalo representa involução, por que é preciso? Para que a gente veja como é difícil observar o erro, seja em nós mesmos, seja no outro. Então a gente não pode evitar o erro, a gente não pode dizer que o erro não vai acontecer, que o erro não aconteceu, que o erro é difícil de acontecer. Ao contrário, nós podemos errar muito e nós ainda erramos muito, e isso é o escândalo, certo? Mas ai de quem erra. Por quê? Especialmente nós espíritas, que nós já somos conhecedores do caminho, nós já somos conhecedores das opções que nós devemos ter. E eu tenho certeza que nós já estamos evoluindo, porque quando a gente tem uma atitude, por exemplo, se eu estou pensando em julgar uma pessoa, mas ao não fazer isso, ao contrário, fazer uma prece, fazer uma oração, toda vez que eu for emitir uma sintonia, eu for emitir uma vibração não positiva, e eu corto, né, esse fio, corto essa relação e faço uma oração, eu já consigo reduzir a proposta de escandalizar. Entendemos, queridos irmãos? Então Jesus foi muito sábio, como diz, é inevitável que venham, é inevitável que estejam os erros, porque até muitas pessoas às vezes só aprendem com erros, outras não, outras aprendem pela dor, pela compreensão, ou pelo amor, pela compreensão, mas outros só aprendem pelo erro, ou pela dor, ou pela pressa, ou pela angústia, ou pela falta de planejamento. Mas isso é cada um no seu tempo, na sua hora, né? E não é fácil compreender assim, vamos compreender o tempo, compreender a pessoa no seu tempo e na sua hora. Não é um processo fácil, mas é esse exercício que nos convoca a ser o sal da terra, ou seja, ser a diferença de tentar lapidar este processo de compreensão, esse processo do perdão. Fácil não é, e tem dia que a gente está mais cansada. Eu falo sempre assim, olha, mãe não desiste, mas cansa. A gente cansa desse caminhar. A mulher não desiste, mas às vezes ela cansa. Então tem que dar um tempo para que a luz volte a brilhar e a gente retome nessa caminhada. E mais que isso, é importante que a gente compreenda essas nossas baixas, né? Essas nossas dificuldades, porque humanos que somos temos essas deficiências, mas o importante é a gente não parar no tempo. E aí eu sempre reforço que a gente não pare na dor, não se demore no ódio, não se demore no rancor, porque aí se a gente se demorar nessas dimensões, a gente vai escandalizar. Por quê? Porque a gente vai ficar uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais chata, que vai reclamar de tudo, que vai julgar tudo, que vai ser indiferente a tudo, que vai se afastar. Então, meus queridos irmãos, a proposta é sempre essa, é parar e refletir, sempre naquela percepção. O que eu fiz ontem, posso fazer diferente hoje? Ou o que eu fiz bom ontem, posso fazer melhor hoje? E o que eu fiz ruim ontem, eu não faço mais hoje? Então, sempre esse processo nos é convocado a ser feito, para que a gente possa evoluir e escandalizar menos, já que esse é o tema da nossa palestra. Então, se a gente for pensar nas propostas, e eu digo mais do que propostas, nas atitudes de Jesus, sejam aquelas atitudes enquanto ele estava em silêncio lá no deserto por 40 dias, ou nas atitudes mesmo diárias do cotidiano, na lida, no caminhar com seus discípulos.
Então, em Getsemane, no momento em que Jesus estava preso, né, antes de ser levado a julgamento, ele estava cansado já, carregando a cruz, sendo levado. Então, um soldado chega, né, e chicoteia Jesus. E Pedro imediatamente levanta a espada e vai contra este soldado e arranca-lhe a orelha. E Jesus o que disse? Pedro, embainhe a tua espada, guarde a tua espada, ou seja, guarde o teu escândalo, guarde a tua violência, dê-me aqui a orelha, e colocou novamente em Malco, que era o soldado daquela época, né? Então Jesus repreendeu Pedro dizendo, guarda essa espada, Pedro. E aí Jesus tocou a orelha de Malco e a curou, né? Então cicatrizou e ele não teve problemas. Então essa é a proposta, é que a gente possa observar a cada caminho, né? Porque o ensino de Jesus nos remete a um estado de vigilância, tá? De prevenção contra o escândalo e não a sua promoção. Então aquela máxima que deve ser a mínima para a gente no dia a dia, ou seja, que tem que ser cotidiano, né? Orai e vigiai todos os momentos da sua vida, né? Algumas pessoas falam todos os dias, eu digo todos os instantes da nossa vida, porque é este processo. Por muito pouco a gente tropeça, por muito pouco a gente tem pouca fé, por muito pouco a gente se entristece. E aí é preciso que a gente agora faça brilhar a nossa luz a partir do despertar da consciência, buscando ser o sal da terra. Então Jesus, em todos os momentos, ele não escandalizava, e não é só esse exemplo que nós temos. Quando Jesus também não repreendeu, não julgou a mulher adúltera, ele também fez o quê? Ele não escandalizou. Quando ele foi chamado a julgar, Senhor, Senhor, esta mulher aqui cometeu adultério, na nossa cultura ela deve ser apedrejada. O que diz o Senhor? Né? Ele não olhou para ninguém, para não correr o risco de julgar, né? E ficou cabisbaixo ali escrevendo na areia. E aí disse, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atirou? E ele volta para a mulher e pergunta, mulher, cadê teus acusadores que aqui estavam? Não tem mais nenhum. Então, se não te julgaram, eu também não te julgo. Vá e não peques mais. Então, veja só, a mulher, naquela época, então, havia cometido aquele escândalo, mas ela não foi julgada. Ou seja, Jesus não fez daquilo um escândalo. Jesus não fez daquilo uma atitude de martírio corporal e físico para ela. Mas observe que lá, quando a gente falou no início sobre as questões morais, mas ele trabalhou a questão moral dela, da conduta moral, de uma conduta adequada, de uma conduta digna com o corpo dela, com as atitudes e comportamentos. Compreende? Então, ao mesmo tempo, ele acolhe esta mulher, ele ressocializa essa mulher e ele dá o exemplo maior de que quem é que não tem erro? Quem é que não tropeça? Mas não é só reconhecer que a gente erra e tropeça, não. A gente precisa, a partir deste reconhecimento, ter uma atitude de transformação, um comportamento diferente. E é claro, para o bem e para alcançar este processo de evolução que a gente tanto deseja, de sermos espíritos evoluídos, espíritos puros. Então, quando Jesus fala sobre a mulher adulta, que tem o julgamento e tem essa absolvição, o que acontece? A gente compreende que naquele contexto, tá? Todas as pessoas esperam o quê? Que haja justamente um processo de não acolhimento, de afastamento, de execração, que é um escândalo. Então, se a gente for pensar a história em resumo, a gente vai ter a acusação, nós vamos ter a resposta de Jesus, nós vamos ter o julgamento, né, entre aspas, e, por fim, a absolvição, entre aspas. E aí a gente faz uma relação interessante do Espiritismo com ciência, porque aí nos traz um método, né? Olha só, as coisas foram acontecendo dentro de um processo, dentro de uma sistematização, para que a gente compreendesse como a história aconteceu, como a situação aconteceu. Então, que a gente possa também pensar nessa perspectiva, tá? De que sempre haverá uma ação e uma reação a depender de cada situação que a gente coloque. E em especial nas situações que a gente pode considerar situações que são escândalos ou escandalizadoras, né?
Então, o que a gente precisa de fato pensar para que a gente escandalize menos, ou que a gente não escandalize de preferência, né? Então agora a gente vai pensar um pouco sobre essas 3 estruturas do existir, ou essas 3 estruturas existenciais. Porque na sociedade atual, inclusive tem um livro filosófico que diz: ser ou ter, eis a questão. Então essa é uma questão amplamente discutida desde os primórdios, porque sem dúvida a gente está no processo materialista e que nós sempre temos a necessidade de comer, temos a necessidade de vestir, temos a necessidade de transporte, a necessidade de um trabalho, sem dúvida. Mas é preciso compreender que antes de ter, é preciso ser. E como é que a gente tem essa perspectiva do ser, então, Rita? Então a gente primeiro tem que estar no âmbito do pensamento de ser. Ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa gentil. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, de ser uma pessoa disciplinada. Então eu faço a minha rotina diária, ou de leitura, ou de atividade física, né? Então depois que eu estou sendo no modo do planejamento, no modo do pensamento e no modo da imaginação, eu já crio a possibilidade de fazer. Então, eu quero ser disciplinada. Então, o que eu vou fazer para ser disciplinada? Então, eu vou criar um horário para dormir ou para acordar. Vou criar o hábito de fazer o evangelho no lar determinadas semanas. Tá? Então, assim, eu quero ser uma espírita melhor. Então, o que eu estou fazendo para ser uma pessoa espírita melhor? Então, eu instituí o evangelho no lar, eu instituí a minha participação nas atividades do centro e vou caminhando. Aí, após o fazer, que aí eu faço o evangelho, aí eu vou ter. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter mais paz, eu vou ter mais calma, eu vou ter mais compreensão. Então a proposta, meus queridos irmãos, desta nossa fala, dessa nossa pequena fala, é justamente fazer o inverso. Não é ter, fazer e ser, mas é ser, fazer e ter. Porque a gente às vezes assim... eu tenho um carro e aí eu vou ser mais caridoso. Às vezes você tem um carro e não dá uma carona, né? Ou então, eu vou ter uma casa de praia, mas você nem nunca vai, nem convida ninguém para ir. Estou dando esses exemplos porque são exemplos claros para a gente do cotidiano, certo? Mas aí assim, se eu sou uma pessoa acolhedora e quero ter muitas pessoas ao meu redor, eu vou pensando em construir um espaço maior. Aí eu vou entrar na atitude do fazer. Então, vou construir um ambiente maior, uma casa maior. Para quê? Para ter as pessoas comigo e não ao contrário. Compreende, meus irmãos? Então, esta é a proposta, para que a gente possa escandalizar menos, seguindo essa tríade aqui do existir: ser, fazer e ter. Eu espero que a compreensão tenha ficado clara, porque se a gente foge desse processo, a gente fica no âmbito do ter, no âmbito do material, e aí vem as angústias e o sofrimento muito maior, porque a gente esqueceu da nossa essência primordial, que é um ser em evolução e viver em evolução. E a gente só evolui se a gente fizer a reforma íntima, essa transformação íntima. Mas para fazer a reforma íntima é preciso começar do ser, ou seja, de dentro para fora, daquilo que você tem de melhor em você, daquela luz que ainda está um pouco apagada, ofuscada, porque nós somos faíscas de Deus, nós somos faíscas divinas, centelhas divinas. Então, vamos existir sendo, depois fazendo e depois tendo. E por que eu falei no gerúndio sendo, fazendo, tendo? Porque é sempre uma construção, sempre fazendo, sempre retomando, sempre neste caminhar sem desistir. E para finalizar, a gente pode pensar, então, como eu vou identificar esse escândalo? Então, o primeiro passo é reconhecer o que em si mesmo, ou seja, um vício, né, um hábito, então um motivo que é de queda. Então, eu estou buscando o meu ser. Poxa, será que eu estou sendo muito egoísta? Eu preciso fazer alguma coisa, tomar uma atitude que é o
fazer, dando exemplo, então eu vou ser mais bondosa, vou ser mais caridosa. Então, fazendo isso, eu vou ter possibilidade de fazer mais atividades, buscando essa coerência entre o ser, o fazer e o ter. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva e o foco é nesse aprendizado diário, né, na trilha da evolução, a gente pode dizer que, embora os escândalos sejam inevitáveis, como mesmo nos disse Jesus, na vida de expiação e passagem é uma reflexão para que o indivíduo aprenda com seus erros e se purifique, buscando sempre o bem. Então essa é a proposta, meus queridos irmãos, é buscar o bem, é ser melhor que ontem, é ser melhor, né, sempre, a cada dia, melhor no sentido não de superior às pessoas ou às situações, mas melhor consigo mesma, né, com o nosso corpo, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, e aí com certeza a gente vai escandalizar menos. E aí, neste processo de escandalizar menos, a gente precisa fortalecer essa conexão com Deus. E como é que a gente vai fazer essa conexão com Deus? Se entregando de fato num processo de oração, num processo de intimidade com Jesus. Porque a gente observa que quando a gente faz uma intimidade com Jesus é diferente de quando a gente quer fazer barganha com Jesus, quando o ego ora, né? O meu orgulho ora, a gente quer convencer Jesus de que a gente sofre muito, quer convencer Jesus que a gente precisa melhorar de vida, que a gente precisa ser mais presente, a gente quer convencer Jesus dessas situações. Então a gente está deixando o ego falar, mas quando a gente ora de fato, né, é como se a gente fizesse assim, a gente entrega, a gente perde o comando e a gente confia em Jesus plenamente. A gente abre os braços para Jesus e em oração a gente se entrega a Ele. Eu sempre falo, e fisicamente eu me entrego às vezes de joelho no chão, porque me faz bem, eu me sinto melhor. É como se eu estivesse bem mais abaixo dessa superioridade de Jesus, dessa bondade de Jesus. E em situação de gratidão, eu ajoelho e oro. Então a gente perde o comando e a gente confia. Então, meus queridos irmãos, uma dica pra gente então escandalizar menos, quer fofocar menos, quer julgar menos, quer ter menos atitudes negativas, vamos um ser que ora. Então, esta é a proposta para que a gente possa evitar esse escândalo. É se entregar, amar e confiar o comando a Jesus. E aí, para fazer esse comando e ter essa paz, a gente sempre dá aquela dica da paz, da água da paz. Toda vez que você estiver transtornado, não precisa necessariamente responder imediatamente, porque isso, agressividade também é escândalo. Então tem a história de Chico Xavier, que é a água da paz, quando Emmanuel e também o espírito da mãe de Chico apareceu para Chico, quando Chico estava transtornado para dar uma resposta a uma pessoa, ele disse: Chico, vá até o pote, beba um pouco de água. E não beba essa água deglutindo imediatamente, coloque. Enquanto tiver a vontade de responder, segure a água na boca. Porque, meu querido irmão, se você responder imediatamente, ou veja só, se você respondesse imediatamente, você entraria na sintonia daquela pessoa e aí você iria escandalizar. Então fica aí essa técnica da água da paz, meus queridos irmãos, para que a gente possa escandalizar menos, especialmente pela fala, pela agressividade da voz, né, ou da interpretação que a gente quer dar àquela situação. Então a gente não tem outra saída que não seja o autoconhecimento e transformação moral. É o chamado do ser, dessa mudança, dessa perspectiva, porque o caminho, ele sempre vai servir para evitar, para contornar e para transformar o escândalo. Então este é o caminho, o autoconhecimento e transformação moral, para que a gente possa realmente conceber esse momento de evitar o escândalo. E para finalizar, eu também leio essa última mensagem que fala sobre o existir na paz, porque se a gente não quer escândalo é porque a gente quer paz. Então essa psicografia também foi feita em 18 de julho de 2023, também na nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré, que disse assim: eu não sei o horário que vocês vão estar ouvindo essa palestra, mas se for entardecer, incorpore isso como uma prece, que diz assim: ao entardecer, luzes cintilam a iluminar o coração humano. Faíscas de amor brotam nos corações. Há choros e sorrisos, e nesse enlace do existir, nós nos encontramos com nós mesmos. Doces são os caminhos da paz, mas com quais tijolos estamos construindo a paz? Hoje, posso falar tarde, noite ou nessa manhã, a depender de como você esteja vendo, faça brilhar a sua luz e o seu amor.
pois forte é o poder do amor. Viva Jesus nos nossos corações e que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Que assim seja.